somos alunos do curso de Matemática da turma de POEB. Hoje nós iremos falar sobre a estrutura pedagógica da legislação educacional, o qual mais à frente será abordado sobre o perfil do cidadão e trabalhador, a relação entre educação e trabalho, cujas habilidades, competências, valores e os conteúdos curriculares devem estar contados na formação do sujeito, sua organização pedagógica, papel político e pedagógico na avaliação educacional, assim como as orientações específicas, as orientações para a prática pedagógica também, a Base Nacional Comum Curricular e o PNE. Sou Vinícius, juntamente com Marcos Vinícius e Márcio Gabriel, nós iremos dar uma abordada sobre o assunto. O primeiro tópico é sobre perfil de cidadão e trabalhador, do qual a lei ela sugere que o indivíduo ele seja não apenas crítico, mas participativo e autônomo numa sociedade, a fim de estar preparado para o trabalho, possuindo competências técnicas, sociais e éticas. Ou seja, a construção do cidadão para que posteriormente ele se torne trabalhador, mas não com a finalidade de torná-lo trabalhador, mas fazê-lo um indivíduo educado, para que este sim, uma vez educado, ele possa ter destaque em seu trabalho. No caso, estamos lidando com a prática da docência, mais do que tange os outros aspectos, é prepará-lo para que ele possa de fato exercer o seu papel na sociedade. E o trabalhador também é visado como um ser de direitos, assim como qualquer outro cidadão, apto a atuar produtivo e reflexivamente segundo as alterações sociais e tecnológicas. A relação entre a educação e o trabalho pode ser observada de forma indissociável na legislação vigente, visto que a escola é um espaço de formação para a vida e para o exercício profissional, cujo irá promover habilidades, competências e valores. Ou seja, como falei anteriormente, é tornar o indivíduo educado para que este possa, sim, exercer um papel na sociedade. E o seu currículo deve contemplar tanto a formação geral quanto a preparação para o trabalho e a cidadania. Boa noite, eu sou o Marcos Vinícius e eu vou começar falando sobre os arranjos pedagógicos, que são nada mais do que a organização pedagógica do sistema educacional brasileiro. Aí, como a gente já conhece, as DNCCs, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais, elas buscam sempre incentivar cada vez mais práticas pedagógicas inovadoras, a ponto de melhorar a qualidade do ensino dos alunos, tanto da rede privada quanto da rede pública, fazendo com que eles tenham uma maior autonomia dentro da sala de aula e que a aprendizagem seja totalmente efetiva, focando em questões de conteúdo, em questão das habilidades dos alunos, fazendo com que eles dominem e que eles desenvolvam o seu próprio conhecimento. Aí isso ajuda na questão dos alunos para poder eles começarem a ter uma autonomia e se desenvolverem como pessoas para poder seguirem assim uma vida adulta plena, fazendo com que eles consigam desenvolver tais habilidades que vai ser muito úteis para eles durante toda a vida e principalmente às vezes no mercado de trabalho, que faz com que eles sigam, né, rumo a novas profissões cada vez mais. As profissões de hoje em dia, né, estão cada vez mais precisando de uma qualificação alta para poder ser executada. E com isso, com esses arranjos pedagógicos sendo mais desenvolvidos na questão das habilidades, dos descritores de cada conteúdo, o aluno consegue desenvolver cada conteúdo melhor. Aí nós vamos aqui para o papel político e pedagógico da avaliação educacional, que se trata basicamente do papel, né, que a política ela tem no ponto de vista pedagógico. Porque o aluno ele precisa entender que ele está se desenvolvendo em meio à sociedade, onde todo mundo trabalha e coopera consigo mesmo. E o maior objetivo disso é fazer com que o estudante ele tenha ciência do local onde ele está, do ambiente em que ele se encontra. E a questão da avaliação educacional
vem na questão dos conteúdos que ele vai aprender durante toda a etapa escolar e também da aprendizagem que ele vai ter. E esse foco que a educação tem é basicamente em fazer o aluno, que é a obrigatoriedade hoje, né, é fazer o aluno finalizar o ensino médio para poder se tornar um cidadão completo, um cidadão competente na sociedade e poder participar dela de forma ativa. Porque na escola, quando ele finalizar o ensino médio, ele já vai ter completado todos os períodos, né, da educação básica, que são a educação infantil, o ensino fundamental 1 e 2 e o ensino médio. E ele vai ter disponível para ele, se ele quiser, né, vai poder adentrar até no ensino superior ou na questão da educação profissional, se tornando um técnico em alguma área do conhecimento, para depois ingressar no mercado de trabalho e começar a cooperar com a sociedade capitalista que a gente vive hoje. Aí a gente vem agora para a parte dos arranjos para o ensino de Alagoas, que no caso os arranjos seriam as organizações pedagógicas, né, que a gente encontra no estado de Alagoas. E apesar do estado ser pequeno e ter uma população pequena também, uma população baixa, o estado ele consegue se desenvolver bem, até na medida do possível em relação à educação, pois ele segue todas as diretrizes nacionais curriculares de educação que são colocadas e tenta adaptar algumas políticas de acordo com a demanda local, porque o estado de Alagoas ele sofre muito com a desigualdade e também com a disparidade social que tem em questão de muitos locais, porque as cidades, como elas são subdesenvolvidas, elas não têm uma organização própria, muitas vezes falta recursos em relação à escola, em relação ao ensino, e o Estado ele tenta cobrir isso com algumas políticas públicas que na maioria das vezes não são totalmente úteis e não são efetivas, fazendo com que acabe tendo brechas no processo de ensino, porque muitas das vezes os alunos eles moram muito longe da escola ou até na cidade onde eles vivem não tem alguma escola, não tem nenhuma escola de nível municipal nem nível estadual, e eles acabam tendo que migrar praticamente da sua cidade para outra para poder ter acesso à educação. E isso é um dos problemas que o estado de Alagoas enfrenta por ter muitas cidades subdesenvolvidas e ter uma concentração muito grande de pessoas em polos diferentes, como é o caso de Arapiraca e Maceió, onde acabou com esse inchaço populacional, né, acabou trazendo também muita concentração, onde praticamente a maioria das instituições de ensino superior se concentram nessas duas cidades e não se dividem para poder facilitar o acesso em outras cidades. Aí, como a gente pode ver, na UFAL mesmo, tem muitos alunos que eles são do interior e acabam tendo que vir de muito longe para poder só ter aula em Maceió, porque ou a instituição só tem em Maceió, como o caso da UFAL, ou a única área, digamos assim, que ele esteja interessado em estudar também só tenha na UFAL. Aí isso acaba limitando e fazendo com que o percurso do aluno seja mais complicado e fazendo com que ele tenha mais dificuldades no seu processo de ensino. Aí a prática pedagógica de qualquer estado tem que estar alinhada com a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e as DNCCs, né, que como já falei são as diretrizes nacionais, são as diretrizes curriculares nacionais, que são basicamente as normas de como deve ser desenvolvida toda a educação, como ela deve ser produzida. E com isso, cada aluno, cada estado, no caso, ele vai estar se adaptando de acordo com o seu, já que essas normas elas chegam de um estado maior, que é do Ministério da Educação, e elas são adaptadas na Secretaria de Educação de cada estado para poder ser aplicado. Porque, como eu já expliquei sobre a questão das dificuldades, não faz sentido o estado de Alagoas abraçar uma norma curricular que é seguida em São Paulo, por exemplo, porque as realidades são totalmente diferentes. As realidades sociais de cada cidadão e principalmente de cada estado. Porque em questão de São Paulo, um exemplo,
Lá a gente tem um transporte público mais efetivo e diversificado. Temos metrô, tem também os ônibus normal, urbanos. Fora que também a qualidade de vida acaba sendo um pouco maior, o que faz com que os alunos, a maioria deles, dos alunos, das crianças, dos adolescentes, acabam tendo acesso à educação e muitas das vezes uma educação de qualidade. Uma educação quantitativa e qualitativa que vai apropriar muito, né? Que vai aprimorar muito a sua formação e vai fazer com que ele se torne um cidadão pleno em relação à sociedade. Porque esse é o papel fundamental da escola, é educar, trazer os seres para a escola para poder educar eles com o ensino, para poder eles participarem, né, da sociedade e fazerem com que a sociedade ela funcione, né, que ela haja de maneira mais simples, de uma maneira mais efetiva, né, focando sempre em questão do trabalho, né, da organização do trabalho, em questão da produtividade, em questão do mercado financeiro, do mercado de trabalho. E cada aluno ele vai ter essa oportunidade e vai precisar agir, porque quando a gente finaliza a escola, dependendo da condição da nossa família, muitas vezes a gente vai ter que estar começando já no primeiro emprego, ou vai ter que estar se formando em alguma área, buscando alguma graduação também para poder arrumar um emprego mais para frente para poder girar todo esse mecanismo, né, que tem a sociedade, né, que é uma sociedade que é um mecanismo corporativo onde cada um ajuda cada um e a sociedade precisa de todo mundo para poder funcionar. E trazendo novamente, né, para o estado de Alagoas, tem muitos buracos, muitos problemas, muitas lacunas que a gente tem que resolver, como a questão da evasão escolar, a questão do transporte público e a questão também da qualidade das estruturas, né, das escolas e tudo mais, das instituições de ensino, porque todos esses problemas acabam afetando diretamente o aprendizagem do aluno, a aprendizagem. Como eu já citei, né, na questão da aprendizagem dele, na questão do acesso à escola, também tem a falta de estrutura nas instituições públicas e também outros problemas que decorrem muito da desigualdade que está presente no Estado e no social de cada um. Olá, meu nome é Márcio Gabriel. Vou falar um pouco sobre as exposições específicas para a prática pedagógica e licenciatura em matemática. Bom, a prática pedagógica deve estar presente desde o início do curso e se desenvolver de forma articulada com os conteúdos teóricos, superando a dicotomia entre a teoria e a prática, né? É, é, o, sobre as competências e habilidades a serem desenvolvidas, o curso deve garantir o desenvolvimento de competências como o domínio dos conteúdos matemáticos, a capacidade de comunicação clara, trabalho em equipe, resolução de problemas, uso de tecnologia e a articulação da matemática com outras áreas do conhecimento. Também é fundamental a habilidade de planejar, executar e avaliar sequências didáticas, considerando as especificidades do ensino da matemática na educação básica. É, o planejamento e avaliação, as práticas devem envolver o planejamento de aulas, elaboração de materiais didáticos, aplicação de metodologias ativas, avaliação de aprendizagem dos estudantes e análise dos resultados. Agora, sobre os conteúdos obrigatórios, além dos conteúdos matemáticos, que é álgebra, geometria, análise, etc., o curso deve incluir fundamentos de educação, história e filosofia de matemática, também como didática e metodologias específicas para o ensino da disciplina. Agora, falando um pouco sobre as divisões, PNE e BNCC, o PNE ele estabelece metas e diretrizes para a melhoria de qualidade, equidade e valorização dos profissionais de educação. A BNCC ela define as aprendizagens essenciais para toda a educação básica, promovendo a unidade nacional e respeito à diversidade regional. O MEC
que é o Ministério da Educação, ele elabora e coordena políticas nacionais de educação. O CNE, o Conselho Nacional de Educação, ele normatiza e orienta as diretrizes curriculares nacionais. As secretarias e conselhos estaduais e municipais de educação implementam e adaptam as políticas educacionais nos estados e municípios, né? Agora, o Fórum Nacional Popular de Educação, o FNPE, CONAI e a CONAP, organizam debates e conferências para participação social e definição de políticas públicas. É isso.